estamos continuando aqui a mensagem sobre o reino de Deus. E eu, nas minhas contas aqui, é a penúltima mensagem. Termina a semana que vem. Aí eu vou dar um descanso para os irmãos, os domingos. Aí os outros obreiros, né, tem bastante obreiro aqui na igreja, vai estar pregando. E hoje, então, se Deus permitir, né, estamos chegando no final, irmãos. Na verdade, esse tema ele é muito longo, profundo e maravilhoso demais, né? Teria assunto aqui para falar até dezembro. Mas nós vamos continuar, irmãos. Mateus, abre comigo suas Bíblias. Mateus 4, a partir do versículo 23. O ministério do rei. Oh, glória. Estava meditando nessa palavra, irmãos. Olha, o coração aquece. O coração queima. Quem é o nosso rei? Tem muita gente, irmãos, que ainda não conhece Jesus. Às vezes está na igreja há muitos anos, mas ainda não conhece o Senhor. Espero que, através dessa mensagem, você possa ter uma visão diferente de Jesus a partir desta noite. Possa compreender quem é Jesus. Tem gente que tem medo do diabo. Fica pensando que o diabo ele tem força, tem poder. Vocês vão ver, irmãos. Aleluia. Capítulo 4, verso 23 até o 25. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aqui está, irmãos, o tríplice ministério de Jesus. Ensinando, pregando e curando. O tríplice ministério do rei. Verso 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém. Pode sentar, meus queridos. Na semana passada, eu encerrei a mensagem, o último tópico da mensagem, sobre o jubileu. Os irmãos lembram que o ano do jubileu era o ano aceitável do Senhor, era um ano de graça, era um ano que as dívidas eram canceladas, né? Falei bem aqui com os irmãos semana passada, falei bastante. E tocava o chofar, né? O chifre do carneiro era usado como trombeta, e aquele som ecoava todo Israel anunciando o ano aceitável. Era o som da liberdade. Aquele som ecoava em todo Israel. Então todas as dívidas eram canceladas, retornava tudo aquilo que tinha perdido, era tudo restituído. Irmãos, e essa palavra jubileu, no original hebraico, né, chifre de carneiro, que significa jubileu, mas ela é muito parecida com a palavra romana, que é júbilos, que é alegria. Então ficou misturado. E realmente é um júbilo. Júbilo, irmãos, é uma alegria retumbante, é uma alegria grandiosa. Então, Jesus está dizendo que esse é o tempo do jubileu. É o tempo de uma alegria grandiosa, de uma alegria sem tamanho. E ainda hoje nós podemos ouvir o som da liberdade soando na terra. Esse é o evangelho de Jesus. Os cansados e oprimidos, venham. Aleluia. Venham. Vinde a mim, Jesus disse, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo, aleluia, é suave. Glória a Deus. Aleluia. É um tempo de trocar fardos pesados, jugos terríveis que machucam, que oprimem, porque o rei já anunciou o ano aceitável. E aqui, irmãos, em continuação, então, a mensagem, no capítulo 4 mesmo de Mateus, quando Jesus sai do deserto, vai para a sinagoga, lê o texto, na sinagoga de Cafarnaum, e aí ele sai com esse tríplice ministério. Eu vou ler de novo aqui, irmãos. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E uma grande multidão afluía. Porque, irmãos, a fama dele percorreu toda a terra. Olha, tem um homem, um jovem pregador, lá da Galileia, que ele está pregando de um jeito que nunca ninguém pregou. Ele está ensinando de um jeito que nunca ninguém ensinou. Ele está fazendo coisas que nunca ninguém fez. O nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia. Paralíticos são curados. Leprosos são limpos. Os endemoniados são libertos. Lunáticos são curados. Irmãos, e aquela fama percorreu em todo lugar, até fora dos termos de Israel, conforme nós lemos aqui, na Síria, nas cidades, nos países circunvizinhos de Israel. E as pessoas vinham aos milhares para conhecer Jesus. Eles ficaram perplexos de ver Jesus expulsando demônios, porque tinha exorcistas naquela época, e eles demoravam semanas, meses, para poder amansar um demônio. E tinha que fazer muitas coisas, tinha que pegar ervas. Eu estava lendo um livro apócrifo a respeito dos exorcistas da época, né, dos exorcismos, e tinham muitos rituais. Isso estou falando na terra de Israel, da Judéia. A Bíblia fala em Atos que tinham os filhos de Seva, que eram exorcistas. Então era uma prática assim, tinha muitos endemoniados, muita gente com problemas espirituais, que eu passo pelos evangelhos. E eu vejo quantos endemoniados naquela terra, quanta gente oprimida por espíritos de enfermidade. E na terra de Israel, imagina no paganismo, fora de Israel. Como se em Israel acontecia tantas coisas assim, imagina no paganismo, que deu trevas total. E aí, irmãos, aquele povo procuravam Jesus, e eles queriam conhecer Jesus, traziam seus enfermos, eles traziam seus doentes, seus loucos, lunáticos, para Jesus curar. E a Bíblia diz aqui, ó, que ele curava todos. É importante esse todos, porque nós encontramos na Bíblia, irmãos, inteira nos evangelhos. Todos. O único lugar que Jesus não pôde curar, ainda fala assim, que Jesus não pôde curar, foi na terra dele, Nazaré, porque o povo era incrédulo. A única coisa, irmãos, que impede a cura, um milagre de Deus, é a incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o rei, ele começa, irmãos, com esse seu tríplice ministério. E esse rei, irmãos, é um rei diferente, que ele vem com uma autoridade, como eu disse para os irmãos, que ninguém viu. Vamos ver aqui Lucas 7, versos 6 e 9. Lucas 7, 6 e 9, a autoridade do rei. Evangelho de Lucas. Eu gosto de ler a Bíblia, irmãos, porque ela é viva. Lucas capítulo 7, versos 6 a 9.
Eu vou ler aqui com os irmãos no telão. Presta bem atenção, irmãos, a autoridade do rei. E foi Jesus com eles. Aqui era o centurião romano de Cafarnaum que tinha um servo que estava à morte. Aí o centurião era um homem bom. Ele tinha construído uma sinagoga para os judeus. Então era um homem religioso. E os judeus ficaram condoídos porque ele gostava muito do servo dele. Aí mandaram chamar Jesus, para Jesus curar o servo dele. Então, mandou chamar Jesus, Jesus foi. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, olha, presta atenção, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Verso 7. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Olha, ele nem quis chamar Jesus, ele mandou os amigos chamar. Os judeus que foram chamar Jesus. Ele nem se sentiu digno dele mesmo ir lá. E olha que ele era um centurião, ele era um oficial romano. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também sou homem sujeito à autoridade. Aqui, irmãos, a autoridade do rei. E tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Preste atenção nisso. Preste atenção, abre teu coração. Esse homem estava acostumado com a autoridade. O chefe dele estava lá em Roma, César. O chefe dele não precisava estar aqui para dar ordem para ele e observar ele cumprir a ordem. Partiu uma ordem lá de Roma e imediatamente ele obedecia. Não questionava, não murmurava. Já expliquei para os irmãos, né? A nossa democracia, porque o céu não é democrático, viu? E aí eu recebo ordens, não questiono, cumpro. E também tenho homens sujeitos a mim. Ele era um centurião, tinha 100 soldados debaixo da autoridade dele. E eu digo a esse, vai, e ele vai. Eu digo àquele, vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faz isso, e ele faz. Aleluia! Oh, glória! Ele entendia o que era autoridade. Aí ele diz para o Senhor, porque ele reconheceu o Senhor como o rei dos reis. E ele disse, o Senhor não precisa vir na minha casa, só basta o Senhor mandar que a enfermidade vá embora e o meu servo vai ficar curado. Não precisa, nem o Senhor está debaixo do meu telhado, porque primeiro eu não sou digno, e depois não precisa. É só uma palavra que o Senhor mandar, e a doença vai ter que obedecer, porque o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor tem autoridade sobre doenças e demônios. O Senhor tem autoridade sobre todo mundo espiritual. Basta o Senhor enviar uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Jesus ficou admirado, porque nem em Israel ele encontrou tamanha fé. Ele entendeu o que é autoridade. Irmãos, igreja, a semana que vem eu vou falar sobre a igreja, se Deus permitir. Mas eu já vou aqui preparando o coração de vocês. Tem muita gente, como eu disse aqui no início da mensagem, que não conhece Jesus. E vai orar por um enfermo, não tem autoridade
sobre a enfermidade. Duvida. É melhor dizer que Deus o sabe e que faça a vontade de Deus. E aí não ora. Semana que vem eu vou falar mais sobre isso, mas só um pouquinho aqui para vocês meditarem. O que Jesus mandou a igreja fazer? Pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Quando você chega numa casa e tem uma pessoa endemoniada, como aconteceu ontem aqui, 2 endemoniados ao mesmo tempo. O demônio pegou um, já pegou outro. Ao mesmo tempo, assim, rápido. Ontem de manhã. Aí quando acontece, você se depara com uma pessoa possessa, você fala assim, se for da vontade de Deus, o demônio sai. Vamos orar, né, irmão? Se for da vontade de Deus, ele vai ser liberto. É assim que faz? O que a gente faz? Sai em nome de Jesus. Sai, não vai embora. Não vou sair. Vai ter que sair porque é a autoridade do rei. É o nome do rei, aleluia, é o nome de Jesus. Não é o meu, não é o nome da denominação, não é o nome da igreja, não é o nome do ministério, é o nome de Jesus. Você vai ter que sair. Os irmãos que já depararam com isso? E é assim que se faz com a enfermidade. Você vai ter que sair, sim. Não vai ficar aqui no meu corpo, não. Porque Jesus já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A cura faz parte do pacote da graça. É o tríplice ministério do rei. Ensinar, pregar e curar. E esse tríplice ministério, estou falando muito para a semana que vem, mas não vou adiantar. Ele deu para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Ainda sob a autoridade do rei. Marcos 4:41. Irmãos, esse tipo de estudo, de meditação, enche o nosso coração de fé, de vigor, de força. Que nós servimos um Deus que nunca perdeu batalhas. Davi disse que com o meu Deus eu enfrento um esquadrão. Com o meu Deus eu salto muralhas. Olha, irmão. Olha, glória a Deus. Aleluia. Olha só, Marcos 4:41. E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este? Aleluia. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Aqui nessa tempestade, Jesus estava indo para Gadara. Estava indo para uma missão. E aí se levantou o mar, se levantou o vento com fúria para parar a jornada dele. Que ele ia libertar um endemoniado terrível. Então, muitas vezes, irmãos, escute isso. Muitas vezes o mar se levanta. O vento sopra forte. E aí, nós temos autoridade para dizer, mar, quieta-te. Vento, sossega. Em nome do Rei Jesus. Aleluia. Vocês vão ver, irmãos, como a vida de vocês vai mudar. Muitas vezes a gente não exerce essa autoridade. E Jesus cobrava com os discípulos. Ele repreendeu o mar, ele repreendeu o vento, mas antes ele repreendeu os discípulos. Homens de pequena fé. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ó, Jesus cobrava. Jesus, mas o que o senhor quisesse que eu fizesse? Quero que você vão e repreenda o mar. Fala para o vento. Mas e a fé para fazer isso? Eu vou falar para o vento e o vento vai me obedecer?
Tem um vídeo, acho que eu mostrei para os irmãos, na África. Os irmãos veio um tufão assim, muito grande na direção dos irmãos. E começaram a filmar o tufão vindo, furacão, aquela coisa, vindo. Eu não lembro que lugar da África. Eu sei que eles falavam assim, ó, in Jesus' name, out. Em nome de Jesus, fora, pare. Ouvindo eles falando isso em inglês, né? Em nome de Jesus, in Jesus' name, eles gritavam. E aí, irmãos, aquele furacão, aquela tormenta que estava vindo lá no encontro, de repente, desapareceu, parou, sumiu. E aí só via, né? Glória, 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 aleluia, 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 glória, 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 aleluia. Quem é esse? Jesus indo para Gadara. E lá em Gadara tinha uma coisa terrível lá. Mas antes de falar disso, irmãos, vamos ver aqui Lucas 4, 5 a 7. Lucas 4, 5 a 7. Lucas 4, 5, 6 e 7. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Olha como a Bíblia fala muito de reino. Hoje aqui nós cantamos vários hinos, e vários hinos estavam falando do reino. Seu domínio, reino, para sempre, Rei dos reis, aleluia. Glória a Deus, olha aí. O diabo, né, na tentação, leva Jesus no alto monte e mostra todos os reinos do mundo. Pode passar? 5, 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Eu já ouvi, irmãos, pregadores, alguns comentários, né, dizendo que o diabo estava mentindo. Eu falo, meu Deus, né, como é que pode um teólogo, um estudioso falar uma besteira dessa? Mas, se fosse mentira, Jesus não ia saber? E se fosse mentira, não seria tentação. Simples. Que tentação é essa? Uma mentira que eu sei que é mentira. Eu menti para Jesus? Ele está falando a verdade. Isso aqui é fato. Ele está falando todos os reinos do mundo foi me entregue. Quando Adão pecou. Eu já falei aqui para os irmãos. Quando Adão caiu, ele perdeu o reino. Ele era o governador da terra, do mundo. Ele era o príncipe do mundo. O pecado tirou de Adão o domínio. Enfraqueceu Adão, entrou a morte. O lar de Adão já foi destruído, já entrou assassinato. Um irmão matou outro. Já começou, irmãos, tudo errado. Nosso grande problema é o pecado. Por isso que eu digo para os irmãos, sempre falo, não flerte com o pecado. Não brinque com o pecado. Se ele entrar na sua vida, ele destrói a sua vida e a sua família. Não brinque. Sério. O pecado é o aguilhão da morte. Deixa eu falar uma palavra que veio aqui agora. Tem gente gastando dinheiro com jogos no celular. Que lá não chama tigrinho, que lá é diabinho. Você dá uma risada, né? É diabinho. Que lá coloca a pessoa numa dívida terrível. Jogos de azar. É só azar. Não flerte com o pecado. Então vocês aprenderam o nome do jogo, né? Qual que é o nome do jogo? As crianças. Pronto, já é assunto para a GF dessa semana já, viu? Não brinca com o diabinho não, viu? E o diabinho, irmãos, sabia que ele fica escondido aqui dentro?
Tem portas aqui, ó. Tem portas. Isso aqui é um portal. Essa coisa boa aqui. Tem gente que é curada. Uma live, como já aconteceu aqui na igreja. Uma oração, um louvor que toca. Mas também é um portal do mal. Aí depende de como você usa. Não dá lugar para ele não, viu? Vamos lá, continuando. Portanto, verso 7. Se tu me adorares, tudo será teu. O governador desse mundo, o príncipe desse mundo, estava querendo oferecer o poder dos reinos para Jesus, se Jesus simplesmente o adorasse. Irmãos, deixa eu fazer uma pausa aqui. O diabo, ele não quer coisas muito grandes de nós. Simplesmente me adora. Um ato só de adoração, tudo vai ser seu. Não é? Você não veio para isso? Não veio para adquirir o reino? Então, só me adora e pronto, resolveu. Só um fruto, só um pouquinho. Pode comer. Ah, vai morrer. Não vai nada. Aqui ele está com medo que vocês sejam como ele. Não vai acontecer nada, não. O que vai acontecer é que vocês vão ficar mais inteligentes. Vocês vão ter mais conhecimento. Aí Eva olha e vê que o fruto é apetecível, gostoso. Parece que vai dar um entendimento. Só isso. Ele é sorrateiro, irmãos. Se Jesus adora, acabou. Acabou a missão dele aqui. E por isso Jesus disse, irmãos, conhecendo a palavra, adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Ele poderia muito bem enganar Jesus aqui. Ser o rei do mundo sem passar pela cruz. Somente com um ato de adoração. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? O reino de Deus tem regras, tem leis. Nós precisamos conhecer e viver nelas. Se nós não vivemos pelas leis do reino, João diz, estaremos em trevas. E o que nós teremos é apenas uma religião e não um reino. Mas Jesus passou, não aceitou, passou por essa tentação, repreendeu o diabo. E aí em João 12, 31, aleluia, ouça as palavras do rei. João 12, 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Aleluia! Glória a Deus, ele veio para destronar esse príncipe do mundo, que dominava tudo, que mantinha tudo debaixo de cativeiro. E quando o rei chegou, ele chegou com autoridade e ele veio expulsar esse príncipe. Você não vai mais ser príncipe aqui, você não manda mais nada aqui. Você está destronado. Glória a Deus, o rei aqui agora é só Jesus. Vamos lá, mais um pouquinho. Marcos 5. Verso 1 ao verso 13. Um pouquinho longa essa leitura, mas eu vou ler com os irmãos. Tem tempo ainda. Marcos 5.
Jesus veio para expulsar o príncipe do mundo. Fala, agora é hora. Ele vai ser expulso. Ele queria barganhar o reino com Jesus. Não é barganhar, não. Ele vai ser expulso. Ele vai ser destronado, humilhado. Quando nós vamos ler o versículo. Então Jesus, ele passa pela tempestade. O diabo queria interromper a missão dele e levanta a tempestade. Muitas tempestades da vida, irmãos, é o diabo querendo interromper a missão. O teu chamado. Tem gente que não entende. Aí levanta a tempestade, eu estou cansado, é muita luta, eu vou abandonar. E abandona, e larga o chamado. Eu já fiz isso, eu sei o que estou falando. E larga o chamado, abandona. Mas não é para abandonar, é para você levantar e lutar. É para você guerrear. As tempestades se levantam, irmãos, é para nos intimidar. Fazia a obra de Deus, comecei a fazer visita, comecei a fazer o GF, começou a ter problema em casa, o diabo começou a me oprimir, pastor, sabe uma coisa? Não vou mais querer fazer isso. Oxente, menino, levanta, seja um guerreiro, vai lutar, glória a Deus. Você foi chamado para lutar, para guerrear. Ele não vai me parar não, porque quem me chamou é Jesus. Eu só paro quando ele mandar parar. Se ele não mandar parar, eu vou para frente, eu vou seguir. Quem põe a mão no arado não é digno, irmãos, dele se olhar para trás. Você pensa que você vai fazer a obra e não vai levantar o mar? O vento não vai soprar contrário? Lógico que vai. Jesus estava indo para Gadara. E aí, chegando lá em Gadara, olha só. E chegaram ao outro lado do mar, aqui é o mar da Galileia, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, olha aí, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada, olha só a situação desse homem, nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, nem com correntes, nada. Ninguém, ele despedaçava tudo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Segura um pouquinho aí. Quem chegou em Gadara? O rei. Do demônio lá, aquela legião viu o rei, colocou os pés na praia de Gadara. Eles foram obrigados a correr e se prostra e adora o Rei dos Reis. Esse é Jesus. E é isso que os demônios fazem. Isso aqui é antes da cruz, hein? Irmãos, o demônio não tem poder nenhum. O único poder dele é colocar medo nos crentes. Timidez. Você não pode, você não é digno. Não, isso aí não é para você. Aí mantém as pessoas na lona, no chão, no guerreio, não ora, não se esforça. Se tornam derrotados. Mas é isso aqui que acontece, ó. Aonde Jesus chega, se tem opressão, se tem demônios atormentando. Vocês vão ver aqui o que o demônio fala para Jesus. Pessoal, vamos lá. Deixa eu ir rápido, que o tempo está passando. Vamos lá, mais um pouquinho. Ó. E quando Jesus ao longe, vindo Jesus ao longe, correu, de vez em agredir Jesus, né? Ele era um homem. Eu fico imaginando esse gadareno, cabeludo, barbudo, tudo machucado, ferido, magro, é um morto-vivo, cheio de demônio, de uma legião. E ninguém podia amansar, ninguém podia segurar, ninguém podia prender um homem desse. Vivia nos sepulcros, no cemitério. É isso que o demônio faz, o demônio leva para os cemitérios da vida, as coisas mortas. Depressão, angústia, não tem alegria, não tem prazer. Fica ali junto com os mortos.
que era uma pessoa cheia de demônios. Aí quando Jesus chega, irmãos, esse homem cheio de demônio, ele vai correndo aos pés de Jesus e se prostra. Pode ir. 7. E clamando com grande voz, disse, presta atenção, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios sabiam quem era ele. Os religiosos estavam em dúvida. Elias. É um dos profetas. É João Batista que ressuscitou? Quem que é? Não sei. Um fala um negócio, fala outro. E os homens tudo confusos, os religiosos. Mas os demônios sabiam quem era. Tinha dúvida não. Era profeta, era um de Elias, do Antigo Testamento que ressuscitou. Não. Esse daí é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Sabiam muito bem. Por isso que eles foram correndo e se prostraram. E perguntam, que temos nós contigo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Os atormentadores, pastor Claudinei, os demônios que atormentavam, agora estavam sendo atormentados com a presença de Jesus ali. Aleluia, glória a Deus. Eles sentiram uma opressão quando Jesus colocou o pé naquela praia. Aleluia, o clima mudou, a situação mudou, o mundo espiritual mudou. Eles reinavam absoluto ali, eles estavam tranquilos naquela província. E de repente Jesus já começa a chegar, vem no mar, manda lá, levanta o vento, levanta o mar, agita tudo, vê se ele para. Porque se ele chegar aqui, ele vai dar problema, ele vai dar trabalho para nós. E eles já começaram a sentir opressão quando Jesus estava chegando, aleluia, pelo mar. E quando Jesus chega na praia, põe os pés, o mundo espiritual ficou oprimido com a presença de Jesus. É eles agora que falem, porque o Senhor veio nos atormentar. Irmãos, o homem ou a mulher chega do Espírito Santo, os demônios ficam atormentados. Eles têm medo. Eles não ficam no ambiente. Uma vez, eu tinha 15 anos de idade, recém-convertido. Eu morava em Araçatuba e mudei para Sumaré. Aí nas férias, as primeiras férias que teve esse julho, aí eu voltei para Sumaré para visitar os parentes. Eu fiquei na casa de uma parente. E eu um novo convertido, irmãos, eu fazia um ano que eu estava na igreja. Eu me converti em julho, nas férias de 82, e isso aconteceu em 83, no ano seguinte. E eu um menino de 15 anos, adolescente. E eu fiquei lá para dormir na casa dela. Era uma parente, ela tinha filhos mais ou menos da minha idade, tinha um filho um pouco mais velho que eu. Era como irmãos. E ela como uma mãe. E eu fiquei lá, na casa dela. Aí dormi, acho que uma noite ou duas, alguma coisa assim lá. Aquele tempo, né, irmãos? Hoje já não tem mais isso, né? Mas os primos, nas férias, ia primo para lá, primo para cá. Né? Aí ela falou isso para mim. Ela falou assim para mim, assim. Olha, eu não sei se você sabe, mas eu vou tomar cuidado aqui, porque está online, está gravando. Eu frequento lá um certo lugar que invoca espíritos. E aí eu estava lá, aí o médium falou que o espírito não conseguia baixar lá, porque tinha alguém na minha casa, dormindo na minha casa, que estava atrapalhando o espírito descer lá onde ela estava invocando. Ela falou isso para mim. E eu, um menino de 15 anos, só que já templo do Espírito Santo. E aí quando um templo do Espírito Santo, a pessoa cheia do Espírito Santo chega no lugar, é isso que acontece, os demônios ficam oprimidos. Começa a cantar, começa a louvar, aleluia, começa a louvar, oh glória. A Renata conta que a mãe dela tinha uma vizinha que também era dessas de invocar, de fazer coisas lá. Tô falando assim bem por cima, né? Os irmãos já entenderam.
E aí a mãe dela gostava de pôr na época os discos, né, aqueles long play, aqueles discos de vinil. Começava a colocar os hinos para tocar, para cantar. Aí um dia a vizinha falou: ó, dona Yolanda, a senhora põe esses hinos para cantar, aí não baixa aqui o... não baixa aqui, a gente invoca, soa, transpira e eles não descem. Só para de cantar isso aí. Ah, eu vou parar agora que eu vou cantar mais. Aleluia. Tua casa está oprimida, está com briga na família, está com problema lá, um irmão que não se dá com o outro, as coisas não andam, está todo mundo com doente, está desempregado, está cheio de problema. Aleluia, 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 aleluia. Começa a cantar. Aleluia, aleluia. Aleluia. Cante. Aleluia. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o som dos céus. Aleluia. Os demônios vão ficar oprimidos, atormentados. Começa a orar na tua casa. Começa a clamar, começa a orar, começa a cantar. Você vai ver. Aleluia. O que acontece? O mundo espiritual fica todo em polvorosa, agitados. Uma vez, terminando já, irmão, já deu hora. Só vou contar essa história aqui. Até metade só do esboço. Uma vez, em Indaiatuba, foi em Indaiatuba, nós convidamos um pastor, faz tempo, isso há muito tempo, 26, 27 anos. Nós convidamos um pastor que era bruxo, ex-bruxo. Ele se converteu. Só vou contar essa história para os irmãos e já vou encerrar. E ele contou lá para nós, lá. Foi pregar, e ele contou isso para nós. Que ele tinha feito cursos da África para adquirir mais poderes. Então, ele não podia ter relação sexual com mulher. Ele contou para nós lá. Só com homem. Por causa do espírito que estava dominando a vida dele. Ele não podia lavar o cabelo. Ele falou que tinha o cabelo crespo. Passava gordura de galinha no cabelo, não podia lavar. Servir a Deus, irmãos, é maravilhoso. Servir a Deus é maravilhoso, irmão. Quem acha que servir a Deus é difícil, está redondamente enganado. Difícil é não servir a Deus. Pergunta para os irmãos aí que já saíram das drogas, saíram do mundo de perdição. Pergunta se é difícil servir a Deus. E quando levantar uma tempestade, você já sabe o que fazer. Difícil é ficar lá fora, servir o diabo é difícil. Ele oprime. Ele falou, você não pode ter relação sexual com mulher, só com homem. Se você não quiser nem com homem, então você não vai ter nem com um nem com o outro. E ele ficou sem. Não lavava o cabelo? E mais um monte de coisa lá que ele falou. Comia víscera de cadáver para adquirir mais poder. E nós, irmãos, você ter mais unção, não precisa comer nada, é só dobrar o joelho. Aliás, se você não comer nada, é melhor ainda. Comer essas porcarias, nada disso. Aí ele falou que o carro dele, o banco do passageiro, contou para nós lá. Eu guardei bem, irmão, eu gosto de história. Eu guardei bem, eu até gravei, né, na época em cassete. Aí eu perdeu, né? As viagens, fizemos. Cadê a Renata? Eu não vi a Renata aqui. Cadê a Renata? Cadê a Renata? Ah, tá lá. Tá cuidando. Nós fizemos acho que umas 30 mudanças na nossa vida.
Aí perdeu. Aí ele contou que o carro dele, o passageiro não podia sentar ninguém, porque era reservado para o guia. Ele falou o nome do guia, não lembro. Também nem vou falar, porque senão... era para o guia. Então, quando ele dava carona para alguém, tinha que ir tudo para o banco de trás. E aí o pai dele era crente. E o pai dele um dia apareceu lá, sem avisar, apareceu na casa dele. Aí ele falou, ai meu Deus, o que esse homem está fazendo aqui? Já foi entrando, eu filho, veio te visitar. Aí ele contou, irmãos, que invocou os guias lá, cadê os guias? Chamou, e o homem entrou na casa dele, cadê? Cadê os guias? Sumiram. O homem entrou, os guias saíram da casa. Estavam oprimidos. Opressão. Os irmãos estão entendendo quem nós servimos? E aí ele chama, ele falou que invocou, e pai, a mão lá, ele falou como é que ele fazia lá os negócios lá, e nada. Aí o pai dele entrou, vou dormir aqui, falou, mas vou embora amanhã cedo. Aí ele colocou lá o pai dele lá no quarto, e começou, os guias ficaram bravos, por que você deixou esse homem entrar aqui? Ele entrou, chegou aí do nada. Falou, pois então nós vamos matar ele essa noite. Aí ele falou, então mata, né? Mata ele. Aí os guias voltaram e falaram para ele assim, não dá para passar, porque lá na porta tem 2 anjos enormes lá na porta. Não tem como passar por aqueles anjos. No outro dia, irmãos, o pai dele acordou. Aí ele falou assim, você dormiu bem? Maravilhosamente bem. Mas não teve nada, nada. Porque tinha 2 anjos lá protegendo o pai dele. Ah, irmão. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aí ele contou bastante coisa, eu vou resumir só na parte do carro. E aí ele falou, então pai, vamos embora, vamos te levar embora para a rodoviária, para o senhor ir embora. Aí o pai dele pegou e já sentou no banco passageiro. Não, pai, aí não, você não pode sentar aí. Por que não? Tem ninguém? Tem sim, pai. Esse lugar é reservado. Reservado para quê? Só estamos nós 2? Eu vou aqui mesmo, não vou, vai no banco de trás. Não, eu vou ficar aqui. Leva no rodoviário, não vou ficar atrás não, eu vou sentar aqui. E aí ele contou para nós, irmãos, que ele viu o demônio fazendo assim para ele, porque não podia entrar no carro. Porque o pai dele estava sentado ali. E aí, só para resumir, através dessas experiências, tudo que ele viu, ele falou, o Deus do meu pai é maior do que todos. E eu vou procurar conhecer esse Deus e servir. E na época, né, faz 20 e tantos anos, eu não lembro o nome desse pastor, ele foi lá na nossa igreja pregar, ele se converteu e era pastor. Esse, irmãos, é o Rei Jesus que nós servimos. Ficamos em pé. Quero perguntar, quem é a primeira pessoa que quer entregar sua vida para o Rei Jesus nessa noite? Conhecer um poder diferente que você nunca conheceu. Um poder transformador, libertador. Ele veio transformar, ele veio curar, ele veio libertar, ele veio salvar. Ele veio mudar a nossa história. Não há poder nenhum além de Jesus, porque ele recebeu um nome que é sobre todos os nomes. E diante desse nome se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Enquanto o ministério de louvor canta, você pode sair do seu lugar. Está sentindo teu coração arder? Venha receber a Cristo, o nosso Rei dos Reis. E Ele te convida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Não há nada que o Rei não possa fazer. Ele trabalha por você. Entrega o teu fardo pesado para Ele. E receba um fardo leve. Um jugo suave. Glória a Deus.
enquanto o Ministério de Louvor louva, canta, aleluia, a igreja ora, você está com a oportunidade de se manifestar e aceitar a Cristo como Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Venha. A igreja diz: vem. O Espírito diz: vem. Jesus diz: vem. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Já vem lágrimas. O Rei está aqui. O Rei está aqui. O Rei está aqui mudando corações, mudando história, mudando vidas. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Se tiver mais alguém, aproveite essa oportunidade, aproveite essa noite. Venha do jeito que você está, do jeito que você está. É o Rei que vai mudar, é o Rei que vai trabalhar, é o Rei que vai libertar, é o Rei que vai transformar. Ele tudo pode, creia nele, entregue a sua vida ao Todo-Poderoso. Aleluia, aproveite, glória a Deus, aleluia.